Quem foi que furou a academia hoje, 6 horas da manhã de novo? Nossa, gente, tá tão difícil levantar 6 horas pra ir na academia. Tô matando meus horários de almoço tudo, eu acho que hoje nem vai dar na hora de almoço. Ai, mas deixa eu contar um caso pra vocês de clareamento. Olha, então é o seguinte, o paciente chegou, né, paciente de 28 anos, ele chegou no consultório porque tinha uma restauração solta e porque ele queria ver a questão do siso também. E aí ele chegou no consultório desse jeito aqui. Então tinha pouco de tártaro ali espalhado, principalmente aqui na região de incisivo inferior, né, na parte de trás. Tinha realmente um dente que estava com a restauração completamente solta, mas ele não estava ainda com lesão de cárie, estava só com um buraco ali mesmo, né? E além disso, ele precisava também tirar os dois sisos superiores, né? Ele não tem o de baixo, e aí os dois de cima, como não tem o de baixo, os dois de cima eles vão começar a descer até encontrar alguém, até ele encostar na gengiva cá embaixo, porque o dente ele só para de nascer quando ele encontra alguém. Quando não tem ninguém, ele continua nascendo, né? Ou volta a nascer. Daí então a gente fez toda a prevenção, né? Removeu tudo que era tártaro, confirmou de fato que só tinha isso para tratar, né? E olha só a diferença de quando faz a prevenção de quando o paciente chegou, né? A impressão que dá que fez clareamento. Por isso que eu brinco que não é clareamento, é prevenção, né? É só pelo fato de ter removido placa, de ter removido tártaro, de ter removido aquelas manchas superficiais. Por isso também que eu gosto de fazer a prevenção já na primeira consulta, para eu poder conseguir examinar tudo que tem de forma mais efetiva, né? Não ficar nada escondido para trás. Então, tem várias regiões aqui na primeira foto que eu acreditava que teria cárie por baixo, né? E teria alguma coisa a mais. Mas depois que eu fiz a prevenção, eu constatei que realmente não tinha nada. Bom, daí então a gente fez a prevenção, fez a restauração, né? Que tava solta, né? Que tinha soltado. E aí partimos para o clareamento, porque era uma coisa que incomodava muito o paciente também, era a questão da cor dos seus dentes, né? Então, a gente fez o planejamento certinho do clareamento e fizemos. Por que tem que ser feito o planejamento? Deixa eu mostrar pra vocês alguns detalhes que tinha desse caso. Repara essa foto com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de atenção. Esse paciente, ele tinha algumas recessões gengivais, né, que é quando a gengiva ela sobe um pouquinho ou desce um pouquinho, e aí acaba expondo um pouco mais da raiz do dente. Isso faz com que tenha um pouco mais de sensibilidade e aumente a chance de sensibilidade no clareamento também. Uma outra coisa, o paciente ele tinha alguns desgastes nos dentes, né, pela questão de bruxismo, pela questão de desgaste natural mesmo, de acordo com o tempo. E isso também aumenta a chance de ter sensibilidade durante o clareamento. Além disso, que pra mim foi o pior, esse paciente, ele já usou o aparelho antes, né? E quando ele usou o aparelho, para poder remover o aparelho, além de remover só a colinha do dente, só a colinha do aparelho, acabou removendo muita parte do dente. Então, se vocês observarem nas fotos, você consegue perceber o esmalte, né? O dente todo riscado. Só que nessa foto não consegue perceber tanto. Um dente desse aqui da frente, ele era tão fininho, quando você olha de lado assim, ó, de tão fininho que era, de tanto que foi desgastado o esmalte desse paciente. Quanto mais o esmalte é desgastado, maior a sensibilidade que esse paciente tem e maior a probabilidade de sentir sensibilidade também com o clareamento. Então, todas essas questões, elas têm que ser planejadas, têm que ser bem analisadas para poder fazer um planejamento correto do clareamento. E aí a gente fez o planejamento e deu sequência. Olha, esse paciente a gente fez 6 sessões de clareamento, feito mais ou menos ali de 2 sessões por semana, né? A gente pode fazer até uma sessão por semana. Agora, se eu passo de mais de 10 dias entre uma sessão e outra, isso compromete muito o resultado do clareamento. Então, por isso que eu falo que quem quer fazer clareamento precisa ter um compromisso, tem que ter uma disciplina. Se for fazer um caseiro, tem que ter a disciplina de usar em casa. Se for fazer no consultório, tem que ter a disciplina de vir nos intervalos certinho no consultório, porque senão compromete muito o resultado e a estabilidade do tratamento também. Então, no caso desse paciente, foram feitas 6 sessões, mais ou menos com esse intervalo. Teve vezes que a gente fez 2 vezes na semana, teve vezes que a gente fez 1 vez por semana, sendo que esse 2 vezes na semana tem que ter um intervalo de 48 horas pelo menos. Não dá pra fazer, tipo, hoje e amanhã.
Quanto à sensibilidade, esse paciente não sentiu absolutamente nada, 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 nada. Nem um desconforto, nem lembrando que ele fez clareamento, nada, nada, nada. Isso varia muito de paciente para paciente. É claro que o que a gente busca aqui é dar o máximo de conforto para ele não sentir nada de sensibilidade. Mas eu estou mexendo, né, com o organismo, que ele tem suas respostas também. Então, quando eu vejo que o paciente está sentindo alguma coisa, eu mudo todo o protocolo para ele não sentir mais, né? Mas no caso desse paciente, ele não sentiu absolutamente nada. Eu segui com o planejado certinho. E aí, esse foi o resultado lindão que a gente teve. Aí agora, depois do tratamento finalizado, o paciente ele já tá agendado pra gente poder tirar o siso, né, os dois. Como tá um siso muito tranquilo de remover, a gente vai remover no mesmo dia mesmo, porque aí é uma cirurgia só, uma recuperação só, tomar o medicamento uma vez só. E aí agora que ele finalizou o clareamento, ele vai entrar agora já entrou, né, no stop. Então é o stop do clareamento, o stop clear. O que isso significa? Significa que agora ele tá zerado, não tem nada de cárie, né? Não tem nada de doença, o dente tá branquinho. E aí ele vai vir agora de 4 em 4 meses, porque esse paciente pode voltar com esse intervalo de tempo de 4 meses, para poder fazer a prevenção. E aí, quando completar 1 ano, a gente faz mais uma sessão de clareamento para poder eliminar os pigmentos que ele acumulou ali ao longo do ano. Não é o tratamento todo de novo, porque o tratamento bem feito ele tem estabilidade. É apenas para dar uma iluminada ali, para remover os pigmentos que foram acumulados ali ao longo do ano.